Olá, pessoal! Bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Hoje estamos com parola nova, tema livre, dançando na chuva. O que será que vai acontecer hoje? Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez com parola nova, parola bônus, isso mesmo. Mês com 5 semanas, você já sabe, parola de tema livre hoje tá especial. Como é que você tá, Paulinho? Como é que você tá, Wilson? Nós aí com muita expectativa nesse bônus de hoje. Você sabe que semana passada, Paulinho, semana passada o Wilson teve que colocar um dispositivo antiderrapante na cadeira dele, porque era tanto óleo ali que o menino não conseguia parar quieto na cadeira. Tava oleoso. Teve que lavar com detergente quando terminou a gravação. Gente, essa parola de hoje é uma parola bem especial para a gente, porque assim, a gente sempre faz um tema livre, né? Quando tem mês de 5 semanas, já fizemos isso como ferro a fio ferro na semana 5, depois falamos sobre o avivamento na semana 18, depois chamamos as nossas queridas esposas para fazer um tema livre sobre a participação da mulher na sociedade. Um beijo para vocês, maravilhosas. E hoje nós vamos fazer uma parola ponte, porque na semana passada a gente encerrou uma série incrível sobre Deus e o sofrimento, uma repercussão muito bacana, feedback muito bacana. A gente quer agradecer você que está acompanhando a gente. E no mês que vem, no mês de julho, nós vamos falar a respeito de adoração. Então, hoje a gente quer fazer meio que uma parola ponte entre Deus e o sofrimento e adoração. Então, nós estamos aqui intitulando... Faz a ponte aí. Ponte. Ah, não, abaixa, Wilson, abaixa. Senão o carro bate aí, tromba aí. Pronto, você já deu um print de tela, então agora está gravada aí essa cena para vocês. Virou meme. Então, hoje, nós estamos intitulando essa parola como Dançando na Chuva. Eu acho que esse tema é muito legal, gente, porque a gente falou na semana passada, né, nas parolas anteriores, da dificuldade que nós, humanos, temos de encontrar Deus no meio da tormenta, no meio da tempestade. Mas ficou um gostinho tão bom de uma palavra de esperança na última parola, que eu quero dar sequência nesse tom, nessa toada que a gente está, e falarmos a respeito de que sim, é possível a gente ver Deus no meio da tempestade. É possível a gente ver maravilhas, mesmo estando no deserto. E aí nós estávamos conversando antes de entrar aqui, do capítulo 16 de Êxodo, né, Paulinho? E é incrível como esse texto todo vai falar a seguinte coisa para a gente. A palavra que mais é repetida no capítulo 16 de Êxodo é murmuração. O povo só sabia murmurar, né? Mas olha que coisa incrível. Mesmo diante da murmuração das pessoas, mesmo diante das circunstâncias sendo um deserto, Deus continuou sendo Deus. Deus não muda, mesmo no meio de circunstâncias adversas como essa, né, Paulinho? Amém. Êxodo 16 me chama muito a atenção por causa disso, Arthur. A conduta que precisava ser mudada não era a conduta de Deus. A gente já falou sobre o caráter de Deus em outro momento, e já vimos na palavra e na prática que esse caráter não muda. E nós não temos a autoridade, a autonomia de questionar o caráter de Deus. Mas o que acontece em Êxodo 16? Para a gente poder explicar legal, seria ler o capítulo todo. Nós não vamos fazer isso, são 36 versículos. Mas assim, basicamente, Deus manda maná para o povo. O povo está no deserto, lembre-se, o povo está no deserto, saiu do Egito, saiu da escravidão, está indo para a Terra Prometida, e nesse meio tempo Deus manda maná para o povo. Deus providencia que
todo dia, de manhã, a padaria do céu abra no deserto para que o povo possa colher maná, né? E aí o povo faz o quê? Reclama. Aí Deus manda um passarinho para o povo fazer um X-frango. Tinha maná e tinha codornizes agora. Agora dá para fazer um sanduba, né? Então melhora o cardápio. Aí o que, que acontece? O povo reclama. Bem você falou, o verbo que mais vai aparecer ali em Êxodo 16 é murmurar. É o verbo que mais aparece. E aí o que, que acontece? Moisés ira-se com o povo, e Moisés vai levar essa demanda para Deus, e Deus fala assim, não é contra você que esse povo murmura, é contra mim. Sou eu que estou fazendo maravilhas, e o povo continua reclamando. E aí no final do capítulo, algo interessante acontece, né, da metade para o final, algo interessante acontece, porque o povo está no pé do monte, e Moisés está com Deus no meio do deserto. Perceba, tem uma inversão de geografia aqui. Porque geralmente quem ia para o monte encontrar-se com Deus era Moisés, enquanto o povo ficava no deserto. Agora a geografia é trocada, né? Deus e Moisés estão no deserto e o povo está no pé do monte. O que está acontecendo no pé do monte? Os reclamões estão lá. Deus fez maravilha, Deus fez milagre, Deus atendeu a necessidade desse povo e eles ficaram com a sua reclamação no lugar onde costumeiramente Deus se manifestava. E agora Deus está com Moisés no lugar onde costumeiramente o povo estava, e Deus vai fazer o que no meio do deserto? Maravilhas diante dos olhos de Moisés. E o povo fica lá de longe vendo Deus fazendo maravilhas diante de Moisés, sem participar daquilo. Então a tribulação, a dificuldade, o deserto, não muda o caráter de Deus. Deus continua sendo Deus. Deus continua fazendo maravilhas. Deus, inclusive, está no lugar da hostilidade fazendo maravilhas. Deus foi para o meio do deserto fazer maravilhas junto com Moisés, porque Moisés não reclamou. Então, quem não reclamou, quem tinha uma postura agradável a Deus, então esse daí estava lá próximo do Senhor. Agora, o povo reclamão, que se levantou como desagradável, ou seja, que fez o necessário para não agradar Deus, e ainda mais para desagradar, esse povo ficou no lugar onde comumente Deus se manifestava, vendo Deus à distância, né? Então, dentro de uma realidade de tribulação, eu olho para esse texto debaixo dessa perspectiva, dentro de uma realidade de tribulação, se eu não mudar a minha posição, eu posso até estar no lugar onde Deus costumeiramente faz milagre. Eu posso ir para a igreja, eu posso ir para a célula, eu posso ler a Bíblia, eu posso cair de joelhos e tentar orar. Mas se eu não mudar a minha postura, Deus vai estar fazendo maravilhas do outro lado da rua, enquanto eu estou do lado de cá, reclamando, vivenciando aquela situação que Deus quer fazer eu passar. Na aula passada a gente falou disso. A gente vai passar pela aflição. Ela não é estação, ela é uma estação, melhor dizendo, ela não é estadia, ela não é lugar de acampamento, ela não é lugar de moradia, mas é para passar por ela. Agora, se eu persistir em permanecer no deserto, se eu persistir em reclamar no deserto, se eu persistir em viver no deserto, Deus vai continuar sendo Deus, porque quem quer ser habitante do deserto sou eu. Tem dois textos, Paulinho, já que você cita isso, acho interessante como o Tiago se posiciona lá em Tiago 1. Ele fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz esperança. Ora, a esperança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu sei que nós estamos falando de algo que está debaixo da nova aliança, mas se nós emprestarmos esse versículo exatamente para aquilo que você estava falando do povo no deserto, a forma como o Tiago termina aqui, ele fala assim, em nada deficientes, mas sendo perfeitos e íntegros. Ou seja, o caráter dessas pessoas não era de integridade, de perfeição, mas o oposto, eles eram deficientes. E essa deficiência deles foi exatamente porque eles não olharam aquela situação que estava diante deles
numa situação de que, peraí, isso aqui que eu estou passando, eu tenho que ter um motivo de alegria. Eu tenho que me regozijar. Nós estamos falando sobre adoração. Nós estamos fazendo exatamente essa ponte, porque nós falamos sobre uma vida onde nós passamos por luta, por dificuldades, mas aqui, Tiago está falando, olha, toda essa situação você tem que encarar com alegria, com regozijo, né? Com alegria no espírito. Pedro vai dizer algo assim, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Ou seja, no momento desse que eles estavam passando, se eles tivessem encarado isso como uma forma, peraí, eu saí do Egito, estou passando agora por essa situação, isso daqui tudo está me amadurecendo. Isso está redundando em mim o quê? Em fé, em perseverança, em amadurecimento. E isso fala para mim algo importante. Porque o povo, de fato, murmurou. Mas vamos lembrar de uma coisa? De 20 anos para baixo, todos entraram. De 20 anos para cima, não. E é por isso que Paulo fala que aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Então, tanto Tiago como Pedro nos ensinam algo importante, que nós devemos olhar toda essa situação adversa com alegria. Né? Não é à toa que Paulo fala para nós darmos graça em todo tempo. Então, ou seja, estou passando pela prova dando glória a Deus. Amém? Aleluia. É dessa forma. Aleluia. Eu vejo muito quando o Wilsinho fala isso, que você estava falando, Paulinho, também. Quando você fala a respeito de murmuração, me vem até a voz do Wilsinho na cabeça, que ele fala assim: aquele que murmura está semeando incredulidade. Né? Cara, eu escuto nitidamente você falando isso, Will. Aquele que murmura está semeando incredulidade. Ainda bem, porque você fala, quando eu ouço falar de murmuração, vem até a voz do Wilsinho na minha cabeça. Se cortar o vídeo aqui, semeou contenda. Semeou contenda. Mas é incrível, cara, assim, porque algumas frases que a gente fala, acho que fica preso na memória da gente, né? E eu sempre falo isso, né? Algumas atitudes nossas, elas acabam semeando incredulidade. Uma mente acabam lançando uma mente brilhante. Não, ele é sensacional, cara. Eu falei para você lá no começo, há um ano atrás, que em algum momento esse menino ia render pra gente, cara. Olha, tá saindo melhor do que encomenda. Eu falei pra gente investir nele. Tem futuro. Quando a gente encontrou ele lá no boteco, lembra? Aquela epopeia que a gente sempre fala. Tal. Doente de amor, procurando remédio na vida noturna. Eu lembro. É a prova de que Deus escolhe aqueles que não são. Aí, ó. Mais prova de que isso é impossível. Aqueles que não são e agora tem bastante unção, né? Mas voltando aqui, a respeito da murmuração e da incredulidade, eu acho que esse é uma palavra-chave para esse primeiro bloco da nossa parola, porque a murmuração vai trazer essa incredulidade, que ela é um contraponto à adoração. Né? A adoração, se a gente pode já startar esse assunto, vamos dizer assim, ele é exatamente o nosso salto de fé. Ou seja, é nós reconhecermos quem Deus é, mesmo quando as circunstâncias dizem ao contrário. Porque se algo que precisa ser mudado, não é Deus. Se algo que precisa ser mudado, é o meu coração, para poder vê-lo mesmo nesses momentos. Então, a murmuração nada mais é do que um não reconhecimento do que aquilo que Deus fez, do que aquilo que Deus faz, daquilo que Deus venha a fazer no futuro. E quando nós nos colocamos nessa condição de adorá-lo, mesmo no meio do deserto, eu creio que isso é uma chave que abre portas para a gente
não só físicas, mas portas espirituais mesmo, né? É um universo, é um horizonte novo que se abre quando a gente decide voluntariamente louvar e engrandecer o nome de Deus, mesmo com um vento contrário. Arthur, agora deixa eu fazer uma vingança, algo que o Wilson sempre faz comigo, agora eu vou fazer com ele. O Wilson, ele fica desafiando ele fica me desafiando em semântica, né? Agora eu que vou desafiar ele em semântica. Presta muita atenção nesse versículo, Wilson. 1 Tessalonicenses... Pegadinha do oráculo. Hã? Pegadinha do oráculo. Pegadinha do oráculo. 1 Tessalonicenses 5,16 diz assim: estejam sempre alegres. Em 3 palavras só. Wilsinho, o que quer dizer sempre? Sempre. Em todo o tempo. Vou falar pantote. Pantote. Em todos os tempos, sempre, constantemente. Pantote. Sempre quer dizer sempre. Mas, não, fora de brincadeira, isso aí que você estava falando, porque eu peguei aqui no original, né? E no original é pantote a palavra sempre. E que é interessante que ele fala assim, em todos os tempos. Em todas as circunstâncias. Não, mas o que eu gostei aqui é que ele fala todos os tempos. Ou seja, ele está falando assim, ó, existem estações, existem ciclos. Então ele está falando, existem tempos. Então, em todos os tempos, regozijem-se. Então, ou seja, invariavelmente, regozijem-se, alegrem-se. Isso, para mim, significa sempre. Sempre. E nisso que você estava falando, eu me lembrei de Jó. Porque Jó, de tudo que ele passou, em nada ele usou dos seus lábios para desonrar a Deus. Pelo contrário, ele raspou a sua cabeça, rasgou as suas vestes e adorou a Deus. Aliás, ele vira para sua esposa e fala assim, você é louca. E por conta dessa atitude, a gente conhece toda a história de Jó, chega lá na frente, porque ele não murmurou a respeito de Deus. Chega lá na frente só por conta de uma atitude de perseverança, de fé, de crendo, tanto que ele fala assim, ó, o meu Redentor vive. Ele está apontando para o Salvador. Eu gosto de uma ilustração interessante nesse texto, porque nesse tribunal estava o juiz, estava o advogado de acusação, mas não estava o de defesa. E ele fala, mas o meu Redentor vive. Ele está apontando lá para frente. Ou seja, mesmo diante de uma injustiça, mesmo diante de uma situação adversa, o meu Redentor vive. E os meus olhos ainda o verão. Ou seja, independente da situação que Jó estava passando, ele exerceu uma posição de adoração. Ele não murmurou. Ele exerceu uma posição de fé, sabendo que o Senhor era capaz, poderoso para reverter, mudar o seu cativeiro. Amém. Aleluia. Gente, vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos chegar aqui no final do primeiro bloco dessa Parola 57 especial. E eu quero convidar você que está aqui nos acompanhando, mas que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, pesquisa lá no Instagram, pesquisa lá no Facebook, Os Paroleiros. Gente, nós já estamos com mais de 1 ano de conteúdo. Para você que está chegando agora, está conhecendo o nosso perfil agora, nós temos mais de 57 horas de gravação com conteúdo incrível para você, separado por temas. É um material muito bacana. Quero desafiar você mesmo a estar nos seguindo nas nossas redes sociais. Nós vamos fazer uma breve pausa agora, mas no segundo bloco nós vamos dar sequência no tema, então, Dançando na Chuva. Espero você no próximo vídeo. Até mais.